Olha só, assuntos de economia agora, porque o colapso nos mercados financeiros piorou nesta segunda-feira, com investidores abandonando as esperanças de que Donald Trump mudasse sua política tarifária. A Valéria Luizetti chega aqui no 3 em 1 e, Valéria, explica pra gente. Em apenas 3 dias as ações caíram, levando a uma perda no valor global para cerca de 9 trilhões. É isso? Fala pra gente do impacto. Valéria Luizetti chegando no 3 em 1. Pois é, exatamente. Boa tarde, Koba, a todos que nos acompanham. Despencaram uma perda aí, como você disse, de mais de 9 trilhões e 500 bilhões de reais. E as bolsas seguem caindo. A Ibovespa acabou de fechar agora há pouco, a gente vai falar sobre ela um pouco mais à frente. E tudo isso desde o tarifaço anunciado por Donald Trump na última quarta-feira, que foi imposto a mais de 180 países. Na sexta-feira, uma retaliação por parte da China, né, que impôs como contrapartida 34% também aos produtos americanos. E hoje, após uma fala de Donald Trump de que caso a China não recue até amanhã, ele deverá então impor uma tarifa de 50% extra sobre o país. Diante de tudo isso, é claro, o resultado são as bolsas despencando em todo o mundo. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, para a gente ter uma ideia. Os principais índices globais abriram já em forte queda. Na Europa, o DAX na Alemanha teve uma queda de quase 10%, e a FTSE 100 em Londres teve uma queda de quase 6%. Na Ásia, é claro, não foi diferente. As bolsas fecharam ontem por lá, né? Ontem para nós, em Hang Seng, Hong Kong, a queda foi de 13,22%, o pior resultado em 28 anos. Xangai Composite na China, queda de mais de 8%. Nikkei 225 no Japão, queda de 7,83%. Como eu disse, aqui no Brasil não foi diferente. O principal índice, o Ibovespa, já abriu em queda de 1,7% hoje. O dólar disparou, ultrapassou os R$ 5,90 e o Ibovespa fechou então agora há pouco, às 5h30 da tarde, em queda de 1,31%. Esse acumulado no mundo todo, nesses 3 últimos dias, então chegando a 9 trilhões e 500 bilhões de reais. E, Koba, não é só no mundo que está acontecendo todo esse impacto, dentro também dos Estados Unidos também. O S&P 500 teve uma queda de aproximadamente 14% nos últimos 3 pregões, a maior queda desde a crise de 87. A Nasdaq Composite teve uma queda superior a 15%, o pior desempenho desde 2000, a crise de 2000, e a Dow Jones Industrial Average teve uma queda de quase 1.100 pontos. Então, a cada nova fala do presidente Donald Trump, o mercado segue reagindo, atento à perspectiva, e o grande receio dos analistas também é de estarmos nos aproximando então de uma grande recessão global. Inclusive o banco Goldman Sachs elevou a chance de recessão para dentro dos Estados Unidos para 45%, Koba. Muito obrigado, viu, Valéria Luizetti, trazendo todos os detalhes aí, esses números mundo afora, reagindo às questões envolvendo a guerra tarifária. Muito obrigado, Valéria Luizetti. Vamos lá, Alan Gani, traduz, explica isso pra gente. Bom, vamos lá. Por que as bolsas estão caindo no mundo inteiro? A bolsa antecipa o futuro. Então, o investidor, ele está mais pessimista em relação ao futuro. Por isso que ele está vendendo as suas ações, está se desfazendo das suas ações. Evidentemente que alguém está comprando, mas a força vendedora está ganhando da força compradora. Por quê? Porque o pessimismo está no ar. À medida que você tem um tarifaço no mundo inteiro e reação dos outros países, isso diminui a atividade econômica global, o que é ruim para as empresas, evidentemente. Então, por isso que a bolsa cai. Agora, por que o dólar sobe? Porque aumentou o risco, a aversão ao risco. E aí o investidor, ele corre para uma moeda segura. Ou ele corre para o ouro, que é uma boa reserva de valor, ou ele corre para títulos de curtíssimo prazo nos Estados Unidos, os T-bills, né? Então é título do governo, mas com vencimento muito curto, menos de 6 meses de vencimento. E aí você precisa comprar dólar para investir nesses títulos. É o que explica a alta do dólar, agora 5,91. E a boa notícia, entre aspas, é que o Ibovespa, dentro desse banho de sangue aí mundial, ele tem caído menos, apenas 1,31% no dia de hoje. Só para deixar claro, as bolsas globais aí perderam cerca de 9,5
9,5 trilhões de dólares, viu? Não é de reais, não. 9,5 trilhões de dólares, que valem muito mais do que em reais. 9,5 trilhões de dólares, só para ter uma ideia de magnitude, Koba, é praticamente... Nunca nem vi, nem verei. 1/3 do PIB dos Estados Unidos. Eita, nós. Acrescenta aí, Gustavo Segré. Quantas vezes seria como se perdeu o PIB do Brasil? Várias vezes. Em 3 dias, 4 dias. Não, é um absurdo. Eu tenho certeza que ninguém, e o Trump sobretudo, imaginou que isso ia ter esse desastre que ele mesmo provocou. Até porque ele também perdeu dinheiro com as empresas dele, nem falar Elon Musk e todas aquelas pessoas vinculadas ao governo, a Amazon, todo mundo. Ninguém saiu com a frente para cima dizendo, eu escapei desse. Ninguém escapou desse. Então, é bom para mostrar como uma determinação ruim de um presidente de um país tão grande como os Estados Unidos pode provocar no mundo. Agora, o Fábio Piperno, o Trump não previu isso, ou previu e preferiu fazer mesmo assim? E se não previu, deveria ter previsto? E aí, Piperno? Não, senhor, a gente está vivendo um período que eu chamaria, e falo isso já há algum tempo, de o fim das lideranças. Então, quando um presidente de uma superpotência, e às vezes isso acontece também em âmbito regional, países mais fortes que outros e tal, tomam decisões aparentemente intimidatórias, achando que eles vão levar algum tipo de vantagem, hoje eles têm que considerar que o poder de reação do outro lado é muito maior, porque há muito mais independência, há mais países autônomos. Então, quando ele, de início, ameaçou com essas tarifas e de cara, Canadá e México reagiram, e naquelas primeiras semanas ele até recuou, deu mais um prazo e tal, talvez aquilo já fosse um laboratório do que viria pela frente. Eu até imaginei que ele não fosse dobrar a aposta como fez agora, porque, afinal de contas, há também uma reação global. Imagina se, como eu disse antes, se a China vai se deixar vergar por conta disso. A Europa também já prepara a reação, assim como outros mercados. Então, o que vai acontecer daqui a pouco? A forma de reação não vai ser apenas o confronto, mas muito provavelmente o realinhamento em outros blocos. O Brasil outro dia estava conversando com o Japão para tentar atrair o Japão para o Mercosul. Eu vejo, e a senadora Tereza Cristina na semana passada concordou com isso, uma nova janela de oportunidades para, quem sabe, finalmente nascer o bloco União Europeia-Mercosul. Por quê? Porque, de alguma forma, nós precisamos encontrar, nós, o mundo, precisa encontrar outras alternativas. Agora, em números, para dar uma ideia de grandeza, 9,5 trilhões de dólares dá metade da economia da China. Só isso que o mundo perdeu nesses últimos 3 dias. 5:50 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui seguimos com a opinião de José Maria Trindade. Pois é, eu previa exatamente essa sacudida, né? E esta imprevisibilidade. Eu vi o Alan falando aí, eu me senti assim orgulhoso de estar aqui ao lado dele. Eu queria que tivesse um filho assim, explicou tudo direitinho, com argumentos e tal, mas devo dizer o seguinte, que ninguém sabe onde é que vai dar isso aí. Pode ser que os Estados Unidos, com a monstra arrecadação, tenha recursos suficientes para alavancar a indústria dos Estados Unidos, junte dinheiro exatamente para fazer os projetos que o Donald Trump queira fazer e que os produtos norte-americanos sejam realmente respeitados no mundo, como é a tendência agora. Todo mundo está dizendo da China. Tem muita gente que diz que não é bem assim, que a China ainda não está nesse patamar que todos estão acreditando, mas, enfim, é uma medida para dar uma mexida, uma sacudida no mundo do comércio, né? Não se trata de política ainda, mas de comércio exterior. E, se der certo, Donald Trump será o grande presidente norte-americano. Ele fez cortes considerados importantes. Essa desestabilização é natural que procure outros caminhos, né? É uma frase minha de, olha, a coisa mais covarde do mundo é o capital. Ao menor sinal de risco, ele recua, né? Não é uma coisa fácil você jogar dinheiro, né, em coisas duvidosas demais. E quando se joga dinheiro em coisa duvidosa, é porque tem a expectativa de ganhar muito. É o caso de jogo,
né? E aí se transformou o mercado, que tem uma coerência, numa espécie de jogo, numa espécie de tigrinho internacional. Né? E ninguém gosta de jogar muito dinheiro nisso aí. São todas pessoas racionais. Portanto, é preciso avaliar muito bem essa sacudida no mundo e eu continuo achando que ninguém sabe exatamente onde é que isso vai dar. Eu não acho que o caminho é só catástrofe, não. Pode sim ter resultado positivo. Olha só, para os Estados Unidos. Alan Gani, que orgulho, hein? Tá do seu lado. Eu vou fazer uma homenagem. Queria um filho como você. Rapaz. Zé, você vai lembrar. Nem tanto, mestre, nem tanto. Eita, Zé Maria. É um orgulho para todos nós, todos vocês, inclusive, viu?